Alô! Boa noite, queridos e queridas. Tudo bem? Olá, tudo bom? Pessoal, boa noite a todos, a vocês três, a todo mundo que está com a gente aí nos assistindo. Já me liguei que tem aqui o Live Comments, que eu acho que é onde a gente vai ficar de olho para escutá-los. Eu sou Pedro Verda e hoje eu tenho um papel desafiador, que é ser convidado mediador, mas eu fico à vontade sabendo que tem essas feras aí junto comigo, então eu vou estar meio que de olho na minha fila aqui no celular, meio que vendo vocês falar, meio que olhando Live Comments, mas eu fico muito feliz, velho, estar com vocês. Muito feliz porque, antes de tudo, eu sou um grande admirador de tudo que vocês fazem. Então, para mim, é um momento muito feliz mesmo, de alegria. Beleza? Então, hoje a gente está com Juliana Tatini, que é do Mesa Company. A gente está com Jean-Philippe Rosier, que é do Perestroika de Sputnik. E Gabi Gomes, que é especialista em pensamentos sistêmicos, publicitário. Temos muito que falar sobre colaboração, que é uma missão que eu escolhi aí. Eu acho que não sei quem encontrou primeiro, se fui eu que encontrei a colaboração ou ela me encontrou. Eu sei que em algum momento eu já estava colocando isso como missão de vida. E somos 4 falantes, eu acredito, por tudo que eu conheci vocês, mesmo que à distância. Esse assunto rende muito, então a gente meio que fez essa combinação de fazer uma rodada de perguntas inicial, né, de apresentação, depois de perguntas, para no finzinho a gente abrir para os live comments, que é o que eu vou tentar mediar aqui, ao mesmo tempo que eu escuto e converso com vocês, tá? Então, eu vou começar me apresentando mais um pouquinho a fundo, e aí depois eu passo para vocês e a gente começa o bate-bola, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Pedro Verda, eu sou fundador da Verda, que é um laboratório de inovação social. Toco a Verda junto com minha sócia Ludmila Valença. A Verda é um laboratório que tem por missão criar projetos, né, tanto para o terceiro setor quanto para o segundo setor, né, para iniciativas privadas, como também até a criação de políticas públicas através de experiências colaborativas. Então, de fato, a gente acredita muito que as transformações sistêmicas elas precisam dialogar para acontecer, né? Elas precisam dialogar aí com todos os atores que fazem a sociedade, e a gente faz isso sempre colocando grupos, né, dentro de empresas, com representantes da sociedade, do poder público, fazendo com que eles dialoguem e surjam ali conexões e soluções importantes para transformações sociais. Né, eu queria muito também escutar uma apresentação breve de Juliana, por favor. Pode ser? Pedro, que delícia seu sotaque. Eu podia ficar te ouvindo horas aqui. Eu acho que vocês me escolheram de mediador convidado só para ficar escutando o sotaque nordestino. Teria feito. Gente, boa noite. Eu tô falando de São Paulo, eu tô de casaco, sou friorenta, parece que vai esfriar essa noite aqui. Prazer estar aqui com vocês, feras, muito legal falar desse assunto com vocês, fazedores. Acho que isso é uma coisa que a gente comunga aqui, né? Gente que é muito ligada em fazer, colocar as coisas na rua, desenhar o mundo que a gente quer, não ficar tanto no debate, assim, e incentivar as pessoas a fazerem o mesmo, né? Acho que também tem isso em nós 4, que é dividir muito do que a gente sabe para incentivar mais gente a fazer, né? Para trazer mais gente para o grupo, trazer mais gente para o baile. Então, estamos juntos nessa aí. Eu hoje sou líder de mesa, o que quer dizer que eu lidero essas experiências colaborativas. A gente não se refere a gente mesmo desse jeito, mas no fim acaba que é o que a gente faz, né? A mesa é um método criado no Brasil, é uma empresa fundada no Brasil, desenvolveu esse método para resolver problema complexo, né? O problema complexo é aquele problema na intersecção de muitos saberes, não é um problema difícil só. E ele não está em todos os lugares, em todas as organizações, em todos os organismos, até prefiro essa palavra. Ele tem várias fases, muitas naturezas, enfim, problemas, né? Temos que resolvê-los. Então, a mesa é esse método para resolver problema. O jeito, né, a fórmula da mesa é muito simples. Tem essa liderança, né? Então, tem gente que vai lá e fala, daqui esse problema que eu vou resolver. Uma missão, um rumo muito claro, muito concreto, e um time com todos os conhecimentos e todas as habilidades que a gente precisa, né? Então, vem aí, né, assim, um processo colaborativo, a gente tem, né, claro, consciência disso. E o que acontece nos 5 dias de mesa, né, um processo com 5 dias, o que acontece é que a gente faz uma coisa, né? A gente constrói uma coisa junto. E esse construir uma coisa junto destrava um monte de coisa no plano pessoal, profissional de cada um, mas também
mostra o quanto se pode fazer, né? Então, acho que a gente vai falar muito disso essa noite, né? Que colaboração para quê, né? Colaboração para fazer as coisas acontecerem, né? Então, é nesse lugar. Então, essa sou eu hoje. Acho que no fim, em 2018, mais ou menos, eu ia falar no fim do ano passado, mas já passou mais tempo. A gente resolveu abrir esse método, ou seja, se antes a gente só trabalhava com grandes companhias, grandes projetos, até hoje a gente trabalha, né, com as grandes companhias no mundo inteiro. Agora a gente ensina qualquer pessoa que tenha um desafio complexo ou qualquer pessoa que queira ajudar as outras a resolver problema complexo com isso. Então, hoje, eu trabalho nessa frente que é muito legal, que é ensinar mais gente o método Mesa, né? Ensinar mais gente a resolver problema através de Mesa School. Então, putz, é outra etapa da vida da Mesa e assim, super, super legal quando você vê mais gente resolvendo o problema, se juntando, usando o método para colaborar e reestruturar o mundo, né? Não é só uma empresa, mas enfim, é o mundo inteiro. Para quem que eu passo, Pedro? Quer escolher? Manda ver aí. Jean, você está aqui, ó. Então responde aí. Bora, maior prazer. Obrigado pelo convite, pessoal do Campus Party. É um prazer estar aqui, que legal. Bom, Gabizinho já conheço há alguns anos já. Para mim, era antes de ser Gabi Gomes, né? Para mim, ele tinha outro nickname, mas acho que não vem ao caso agora. A Juliana eu não conhecia pessoalmente nem virtualmente, mas conheço muito o trabalho da Mesa e admiro bastante. E Pedro, cara, tu era a única pessoa que eu não conhecia, mas já te adorei no primeiro segundo, não só pelo sotaque, mas também porque eu também pesquisei a respeito do teu trabalho. Cara, parabéns, muito interessante e brilhante. Então, me sinto muito honrado de estar fazendo parte aqui desse bate-papo. Eu sou o Jean, sou um dos sócios da Perestroika. A Perestroika é uma escola de metodologias criativas. A gente surgiu aí há 13 anos atrás, muito com o objetivo de transformar a educação. E nesse movimento todo a gente entendeu a importância de a gente trazer um pouco de metodologia, um pouco de diversão, se levar menos a sério, mudar a maneira como a gente enxerga aprendizado, mudar a maneira de ensinar, mudar a maneira de aprender. E nos últimos 3 anos eu estou falando direto de Portugal, então aqui é meia-noite e 15, meia-noite e 12 agora. Eu me mudei há 3 anos para cá com 2 objetivos, assim, para um pouco de inquietude pessoal. Já estava 6 anos no Rio, fui abrir a Perestroika por lá e aí a gente fez alguns movimentos pelo Brasil. Eu estava um pouco na zona de conforto demais e também combinar um pouco de uma outra forma de abrir frentes aqui pela Europa, de trazer um pouco a nossa metodologia, o nosso formato de trabalho. A colaboração é algo que, se não existisse no nosso ecossistema, especificamente da Perestroika, que é muito enxuto, muito pequeno, nada aconteceria. Então não existe uma empresa, uma equipe de um líder. A lógica do super-homem acabou há muito tempo. Então eu me sinto muito confortável em falar desse assunto e acho que cada vez mais ele precisa estar presente. Afinal de contas, é o que vai fazer com que a gente consiga evoluir, não especificamente só nesse momento, né? Especificamente agora que a gente está vivendo, mas acho que isso deve servir de aprendizado para uma nova era que está chegando. Então, esse é só um pouquinho de mim, meu querido Gabi Gomes. Agora eu jogo a bola para ti. Valeu, Jean. Galera, que honra, que prazer estar aqui. Fico muito feliz de poder compartilhar esse tempo com vocês e mais uma vez aprender, né, ouvindo cada um de vocês. Eu conheço todo mundo, não conhecia a Juliana, não tive a oportunidade de conhecer a Juliana ainda presencialmente, mas já tive a honra de trocar muitas ideias com o Pedro e com o Jean. Eu sou de Porto Alegre, tenho uma conexão muito forte com a Perestroika, fico muito feliz de ver o Jean representando a Perestroika ainda hoje, 13 anos depois, né? Eu fui um dos primeiros alunos da Perestroika lá em Porto Alegre, quando era um curso só de criatividade, e foi, de fato, uma oportunidade que transformou minha vida por completo, porque foi lá que algumas fichas começaram a cair, né? Por ser do mercado da publicidade e trabalhar mais especificamente no início da minha carreira na área de criação publicitária, tive sempre uma conexão muito forte com o flerte de ver ideias ganharem vida, né? De ver ideias realmente acontecerem. E a Perestroika me ensinou a ir lá e fazer, né? Fazer as coisas, tirar do papel, não ficar esperando alguém resolver por mim. E eu acho que esse moto, assim, de vai lá e faz, combinado com algumas características pessoais minhas,
realmente me colocaram numa posição de fazer um monte de projeto paralelo, porque essa experiência de tirar ideias do papel, na verdade, é o que mais me ensina. E eu acho que é o que muitas empresas estão percebendo agora, né? A necessidade de ter um drive de ação, de ter um drive de realmente fazer coisas. Então, na minha vida, eu comecei como publicitário, depois virei empreendedor, empresário, criei um escritório de design, depois abri um estúdio de comunicação focado em impacto social. Quando me mudei para São Paulo, eu estou em São Paulo também, mas eu sou meio calorento, então estou sempre de camiseta, não sinto muito frio, adoro frio, por sinal. Vim trabalhar na Red Bull aqui como gerente da área de inovação social da empresa, ajudando a empresa a conectar a marca e o propósito da marca à cena de empreendedorismo no Brasil. E no final de dezembro eu saí e estou rumando por um caminho um pouco mais independente, tentando me conectar com mais pessoas, mais projetos, mais empresas e acelerar esse processo de aprendizagem. Então, fico muito feliz de estar aqui, espero poder compartilhar um pouco da minha experiência e um pouco das minhas reflexões sobre as transições que a gente está passando e ouvir as perguntas da galera aí que está assistindo. E o sotaque de Pedro. Vamos fazer assim, não vamos deixar a melhor fatia do bolo, né, para o final. Vamos começar logo pela pergunta base aí, pela pergunta do painel. Eu queria fazer essa provocação para nós mesmos, né? Eu me incluo aí nessas respostas que teremos. E eu queria que a gente começasse debatendo justamente trazendo a resposta para a pergunta que foi colocada, né? Que é como utilizar experiências colaborativas para reestruturar empresas para o pós-Covid, nesse mundo pós-Covid. E aí eu quero já começar passando bola, tá? Eu acho que agora, inclusive, a gente já se conheceu, para quem não conhecia ainda, eu acho que vale a gente levantar a mão, a gente vale fazer um bate-bola, eu acho que agora o diálogo passa a ser mais fluido, tá? Mas eu quero, de repente, Jean, pode começar falando um pouquinho sobre essa pergunta base aí, o que é que tu pensa sobre isso? Claro que sim. Primeiro que eu fiquei bastante tempo pensando a respeito, né? Porque ela é uma pergunta simples, né? Acho que ela traz uma profundidade. E eu acho que quando a gente pensa na lógica de impactos, pandemia e trabalho colaborativo, a gente quase que tem são quase que antagônicas, né, as situações, porque a pandemia fez a gente se isolar e a colaboração, ela parte de uma lógica de a gente se aproximar. Mas, ao mesmo tempo, ela também faz sentido porque, principalmente na perestroika, a gente se reaproximou. E não é uma reaproximação física, mas a gente se reconectou de uma forma muito profunda, mesmo não estando próximos fisicamente. Então, eu acho que a gente sempre pode aproveitar cenários negativos e de uma forma positiva. Eu sou um otimista, então eu sou aquela pessoa que vê o copo meio cheio sempre. E foi muito interessante o fato de a gente ter conseguido olhar para esse cenário e ressignificar a maneira como a gente estava trabalhando para fazer com que aquilo que pudesse ser um problema fosse um potencializador do que a gente estava fazendo. Não é novidade para ninguém que a velha forma de fazer, ou a forma pré-pandemia, ou a maneira antiga como as coisas eram feitas, ela já vinha sendo balançada, né? Ela já vinha quebrando. Só que a grande questão é que a nova forma de fazer, ela não está pronta, ela não estava pronta e ainda não está pronta, e isso explicava um pouco desse crash das gerações, que assim, como é que eu faço para me adaptar, como é que eu faço para tentar solucionar essas questões, e a gente tentava sempre repetir as mesmas práticas, os mesmos processos. Isso não dá mais, né? A gente não consegue resolver soluções antigas, problemas novos com soluções antigas. Então, como é que a gente faz nesse momento para trazer essa conexão e essa união? Então, eu acho que a gente ressignificar o entendimento do que é ser colaborativo, numa lógica de distância, e a gente entender que a gente consegue colocar em prática ações colaborativas, em conjunto, em times, não necessariamente estando juntos e não estando presentes, né, fisicamente. Um dos principais aprendizados que a gente tirou e que eu acho que pode ser uma mais-valia para compartilhar é o lance de a gente entender que na pandemia, guardadas as devidas proporções e privilégios que nós temos, mas se a gente entende um cenário de trabalho, por exemplo, de uma empresa, a gente destrói as hierarquias.
E essas hierarquias, elas podem, às vezes, ser invisíveis, mas no momento que a gente está exatamente na mesma situação, seja ela em casa, se a gente puder, no nosso quarto, na nossa sala, a gente está automaticamente enxergando as mesmas coisas. E aí a gente começa pelo princípio básico da colaboração, que é a gente entender que para eu conseguir colaborar, eu preciso saber qual é o meu papel, quais são as minhas contribuições, e a partir daí, o que eu posso fazer dentro do limite que eu consigo entregar. Então, acho que foi um pouco isso, assim, eu acho que uma das grandes lições que a gente pode tirar é dessa horizontalização em termos de a gente entender que, nesse momento, estamos todos, não no mesmo barco, mas na mesma tempestade, e a partir daí, só nos resta encontrar uma forma de colaborar para que a gente possa sair dessa situação. Então, eu senti muito essa sensação coletiva aflorando em aspectos que não só eram de soluções de questões da pandemia, mas a gente, como grupo, começou a se voltar para dentro e falar assim, não, vamos a gente se suportar, vamos a gente se fortalecer, e no momento que a gente se fortalece, a gente consegue fortalecer os outros, e a gente vai fazendo esse movimento de dentro para fora, o que eu não imaginaria acontecer, mas que foi uma surpresa, como o comportamento do ser humano, às vezes, ele nos surpreende, e que bom que foi uma surpresa positiva. Boa, Jean. Querem comentar? Juliana? Melhor painel das pessoas otimistas, assim. Eu nem ouvi os dois, mas já sei que eu quero, sim, porque vou comentar de um ponto de vista bem específico nosso, né? Porque, enfim, a gente já criava essa experiência de colaboração antes, todo mundo ao redor da mesma mesa, né? Então, no momento exato do vai todo mundo para casa, a gente se perguntou, putz, e agora? Será que vai funcionar? E nós estamos indo para a nossa 8ª mesa no formato remoto, né? E o que a gente aprendeu é que funciona sim. Tem um desafio muito específico, que é o desafio da presença, né? Eu nem diria que é o desafio da tela, porque esse, vamos ser honestos, a gente já estava com a cara na tela um bocado de tempo, né? Mas, enfim, até esse porque são mais horas, e, enfim, fisicamente, então tem a tela também. Mas o desafio para fazer o processo colaborativo é a presença. A gente se perde mais quando está aqui, diferente de quando estava juntinho na mesma sala, ao redor da mesma mesa. Por outro lado, o resto permanece. Então, o Jean falou, cara, o que faz as pessoas colaborarem, isso continua muito igual. E se é mais necessário para alguns organismos, para algumas organizações, para outros, eles já estavam trabalhando desse jeito há bastante tempo, então não é nenhuma novidade. E o que é, né? O que faz funcionar a colaboração? São as mesmas coisas de sempre, são as pessoas saberem o seu papel, como o Jean disse, né? Então, você tem que saber o que você vai fazer ali. Outras coisas que a gente saber onde você quer chegar, né? Então, ter o que pra gente é uma missão, ter clareza do que você está fazendo ali, também com espaço para criação, não é? Eu não vou te dizer como você vai fazer, mas eu vou te dizer, cara, é para lá, nós temos que chegar ali. Isso permite que você vá até lá, chegue até o ponto final. E a outra é fazer. Quando você constrói alguma coisa junto, você para de ficar naquele modo de crítica. Então, várias pessoas ao redor da mesma sala podem falar por meses a respeito de um mesmo problema. Só que se elas fizerem alguma coisa junto, elas mudam de um modo mental de crítica, de encontrar problema numa ideia, para um modo de buscar a solução para a construção daquela saída. Então, isso, mesmo afastados, permanece sendo, para a gente, surpreendentemente, uma cola muito forte. Por quê? Porque quando a gente começou, a gente falou, e aí, vai dar ou não vai dar, né? Só que dá, só que são os mesmos elementos. Então, eu acho que o que tinha antes era um mundo em que esse entendimento era muito desnivelado, algumas pessoas, algumas lideranças já entendiam que era isso o motor da colaboração, e outras não. E agora todo mundo foi empurrado para um lance que é assim, agora a galera vai ter que colaborar. Né? Então ficou um pouco mais urgente encontrar um jeito de colaborar. E são muitos, e é o jeito de trabalhar. Então, eu sou uma otimista também. Bem-vindos a todos que não estavam ligados nesse assunto que agora estão. Boa, Juliana. Deixa eu contribuir em cima do que a Gil estava falando agora. E, Pedro, também gostaria de te ouvir. Eu sei que você está fazendo um papel mais de moderação, mas seria muito legal ouvir tua percepção também. Porque essa é uma pergunta que eu acho que vários tomadores de decisão
dentro de empresas estão se fazendo agora, né? Que é qual é o papel da sua própria equipe dentro do processo de encontrar soluções para passar por essa crise. O que eu gosto da pergunta é o mundo pós-Covid-19, a sugestão de que vai existir um mundo pós-Covid-19 e de que isso tem um fim. Olha o positivo aí, né? É o positivo, né? Ou seja, dentro de alguns meses as coisas vão voltar ao normal. E se tem uma coisa que eu acho que a gente pode e deve aprender a partir dessa crise, eu até reformularia a pergunta, eu botaria após a crise, né? Porque eu acho que a crise passa, mas eu não tenho certeza se o Covid passa, é justamente esse grau de incerteza que a gente está sobre qualquer tomada de decisão presente. Então, na minha vida, pelo menos, eu tenho vivido uma semana após a outra, porque, cara, o grau de mudança de 15 em 15 dias é algo inacreditável, assim, eu nunca vivi isso, e eu conversei com a minha avó, com meu pai, com a minha mãe, com pessoas bem mais velhas do que eu, perguntando, vocês já viveram algo assim? Tipo, isso é algo que já aconteceu antes? E não, tá todo mundo vivendo isso pela primeira vez, então é muito louco a gente buscar respostas para algo que está acontecendo pela primeira vez. E eu espero que uma das principais transformações que aconteça dentro dos ambientes organizacionais é o modelo mental ou a mentalidade por trás do porquê que se coloca pessoas para trabalharem juntas. Né? Por que a gente precisa da colaboração e do porquê que é importante ter diferentes pessoas com diferentes backgrounds que enxergam a mesma realidade ou o mesmo fato a partir de diferentes perspectivas. Problemas complexos como esse que a gente está vivendo, que é mais que um problema complexo, né? É um problema perverso, que além de ter N variáveis que são incontroláveis, as pessoas ainda têm perspectivas diferentes sobre o que seria melhor como solução. Então, só tem um jeito da gente se aproximar do que pode ser a melhor solução possível para agora, que é colocando pessoas que enxergam aquilo de formas diferentes, porque a gente tem uma perspectiva melhor do sistema onde a gente está. E uma das coisas que estudar pensamento sistêmico me ensinou é que a gente nunca vai encontrar a resposta certa. A gente nunca vai encontrar a única resposta. Não existe uma resposta. Existe uma resposta que consegue acomodar o máximo de perspectivas possível, mas com certeza algumas pessoas ainda vão entender aquela resposta como a não ideal. Então, eu vejo uma necessidade muito grande da gente discutir e reforçar essas conversas dentro das empresas para quem a gente presta consultoria e faz palestra e dá aula e tal, que é a razão pela qual a gente põe as pessoas para trabalhar junto. E existem alguns problemas que, cara, ficariam bem mais fáceis de serem endereçados e atendidos se a gente conseguisse ouvir mais pessoas e não tomassem decisões tão top-down ou tão certeiras, achando que um problema complexo é simples e que daqui uma semana vai ter uma vacina e que as coisas vão voltar ao normal, porque é uma visão superficial e um pouco reducionista do mundo. Boa, Gabi. Eu fiquei pensando, assim, eu converso muito também, enfim, pessoas com diferentes idades e etc., amigos, pais, familiares, e muitas pessoas têm trazido para mim essa questão de dizer a crise vai trazer uma revolução, vai trazer essa coisa da novidade, vai trazer, que vem muito dessa máxima, né, de que toda crise vem, né, a gente passa por ela, vem com uma bomba de criatividade, de soluções que a gente não tinha pensado antes. Mas eu fico pensando, assim, ao meu ver, eu fico pensando que eu digo, velho, se vai ter uma revolução, para mim, se está tendo uma revolução, para mim é a revolução do óbvio, sabe? E eu enxergo isso, às vezes, com felicidade, entre aspas, de dizer, poxa, se eu estou encarando isso como a revolução do óbvio, é porque, de fato, para mim, todos esses valores estão sendo colocados na mesa, que estão, né, colocando a gente contra a parede para a gente sentir, eles para mim já eram muito vivos, sabe? Então, quando eu vejo hoje toda essa questão dos protestos antirracistas, dessa questão de dizer, olha, mas como as pessoas vão ter que mudar seus posicionamentos, olha as marcas mudando seus posicionamentos e assumindo discursos, né, num tom de colaboração, né? As marcas que eram concorrentes, que discursam juntas, digamos assim, né?
a marca do sapato X, que de repente reproduz o slogan da marca concorrente do sapato Y. Então, para mim, isso era muito óbvio, sabe? Então, eu fico, cada vez que vai passando as dificuldades, cada assunto que é colocado na mesa, cada discussão que eu escuto dos meus amigos, às vezes eu me paro assim, tipo um jogo de tênis, sabe? Tipo, faço, velho, mas isso é óbvio, saca? Tipo, mas é óbvio. E aí, quando eu vejo essa questão de, porque as empresas vão trazer movimentos colaborativos para o pós-Covid, que eu achei engraçado também da Campus Party ter várias temáticas foram pós-Covid, pós-Covid, pós-Covid. Mas acho natural também, tá? Não tô falando, acho natural mesmo. Mas quando eu olho isso, eu digo, velho, mas buscar inteligência coletiva dentro de uma organização já é óbvio, saca? Tipo, é óbvio que o resultado vai ser mais interessante, sabe? Então, eu fico com essa percepção, assim, eu faço, velho, eu espero que isso passe a ser óbvio para mais pessoas, eu espero que as surpresas sejam outras, sabe? Então, quando eu olho para essa pergunta, eu só consigo pensar nisso, assim, juro tu, eu olho e faço, velho, mais uma pergunta que me faz ter a certeza de que a gente está tendo a revolução do óbvio, assim, que a gente está parando para dizer, a gente não é parte de um todo, a gente é o todo, saca? Parou de clusterizar, parou de segmentar, mesmo as pessoas colocando isso como romantismo, às vezes, né? Mas o cara é romântico, como eu fui tido durante, principalmente quando eu era mais jovem, né? Porque eu fui aquele cara que, assim, eu abri a Verda há muito tempo, com várias dificuldades, tive que pivotar várias vezes, então, aquela sensação de você abrir um negócio fora do time, sabe? Então, as pessoas, parece que eu estava esperando o momento atual, das pessoas olharem para mim e dizer, aquele negócio que tu faz, putz, isso é bacana, velho, sabe? Então eu faço, porra, bicho, eu não acredito, se eu soubesse, eu tinha esperado mais um pouco, aberto só agora para não... Tô brincando. Mas assim, para mim é essa a sensação. Eu olho para essa pergunta, como várias outras que surgem a partir da crise do Covid, e digo, eu acho que é a revolução do óbvio. E aí, pegando carona um pouquinho nisso que a gente está falando, aí eu vou trazer à tona mais uma perguntinha para a gente dividir opiniões, tá? E depois eu vou fazer uma brincadeira com vocês aí, da gente se perguntar algumas coisas. Mas eu queria trazer à tona também essa questão de quais as principais barreiras na estrutura contemporânea e na mentalidade organizacional para que essa reestruturação aconteça. Eu tive até que ler aqui, minha fila, mas é isso, tá? Eu queria que vocês colocassem assim, que obstáculos são esses, né? Nessa estrutura que a gente tem hoje, né? E na mentalidade que a gente vê nas empresas, na cultura organizacional mesmo, para que essa mudança aconteça, para que essa reestruturação das empresas aconteça. Gabizinho, quer começar agora? Porque eu botei Gil para começar em um, Jean em outro, e agora eu passo para a tua bola de ser o primeiro. Cara, eu queria só parabenizar, tu é um excelente mediador. É verdade. Porra, parabéns, perfeito. meu, adorei. Eu tô falando isso só porque quero um fim de semana em Porto de Galinhas, que eu tô ligado. Olha, nem sabia que tinha essa possibilidade, mas agora... Pós-Covid. Virou uma troca. Pós-Covid. Cara, eu acho que tem muitas coisas, assim, que a gente vai enxergar como barreira, tá? Que são coisas que são tão impregnadas na forma como a gente trabalha, né, naturalmente, assim, e foi educado e treinado, e como todo padrão, quando repetido dezenas de milhares de vezes, se torna simplesmente um comportamento muito difícil de se transformar, um hábito muito difícil de transformar. Acho que essas barreiras elas vão ficar cada vez mais evidentes, na verdade elas já estão bem evidentes, e a gente vai ter algumas escolhas, assim, para fazer. E eu falo isso porque eu tenho muitos amigos empreendedores que empreendem não só no mercado de comunicação, mas tem restaurantes, tem marca de roupa, tem e-commerce, tem festas, né, casas noturnas. Eu conheço muita gente que está empreendendo e está passando uma dificuldade tremenda, porque os desafios eles são muito resultado do problema principal que a pandemia trouxe, que é a impossibilidade de aglomeração de pessoas. Então, além disso, além dessa impossibilidade de junção de pessoas em um ambiente físico, existem alguns modelos mentais que são extremamente prejudiciais, no meu ver, que tem a ver com pensamento de curto prazo e foco apenas no resultado, que eu acho que pode perturbar alguns empresários, algumas empresas, na forma como eles vão lidar com o futuro dos próximos 3, 6, 12 meses. Então, assim, eu conversei com algumas pessoas que precisam urgentemente sair dessa,
E é muito louco ver como ninguém está preparado, de fato, para uma crise, né? A gente, então, está vendo pessoas simplesmente tendo que se virar nos 30, improvisando soluções e, ainda assim, planejando 12 meses. Só que uma das coisas que eu acho que realmente a gente vai precisar mudar, e essa é a única barreira que eu quero trazer aqui, eu acho que existem várias, até deixar aberto para o Jean e para a Gil e para você, Pedro, também comentar. A única barreira que eu gostaria de trazer é um pouco a necessidade da gente questionar essa visão de longo prazo como sendo a única certa que a gente tem que ir. A gente não se prepara para as adaptações em médio e curto prazo. A gente monta um plano, a gente monta um planejamento anual de marca, a gente monta as nossas campanhas publicitárias para o nosso calendário promocional e aperta play no início do ano e roda. Então, uma das coisas que eu percebi foi uma incapacidade muito grande de adaptação por causa da forma como as pessoas dentro da empresa se organizam. Então, o principal problema para mim tem sido esse, assim, é onde eu tenho tentado ajudar um pouco os meus parceiros e parceiras que são empreendedores a contornar um pouco esse problema, que é, em vez de desenhar um plano de 12 meses, é desenhar um plano de 15 dias. E a gente estabelecer dentro do processo de construção do planejamento e da estratégia, iteração, né? Então, para mim, iterar o planejamento estratégico hoje em dia das empresas tem sido a grande sacada para a gente conseguir adaptar. É extremamente exaustivo, é necessariamente proativo, ou seja, não tem como, assim, de 15 em 15 dias, vamos só, agora os próximos 15 dias a gente pode esperar, dar uma respirada. Não, porque as coisas, elas estão acontecendo com uma velocidade tão grande que a gente precisa iterar o tempo inteiro. E isso não é ensinado, né? O ensinado é a gente fazer um plano de negócio, fazer um planejamento super longo, apertar play e vai. E eu acho que essa é uma mudança boa, sabe? É uma barreira, mas se a gente passar por essa barreira, eu acho que isso traz muito aprendizado. Traz um pouco dessa lógica lean, né? A lógica enxuta, a lógica ágil, a lógica de que o mundo é complexo e que toda tomada de decisão traz consequências previsíveis e imprevisíveis. E a gente precisa saber lidar com as imprevisíveis. Boa. Querem comentar? Quero falar de uma barreira que eu vejo também, assim, que é bem no coração do que a gente faz ali, que é assim, também acho que a gente, qualquer tipo de organização, pequena, média ou grande, acha, ou não se acostumou a pensar diferente, que pode resolver tudo com o time que tem. E esse é um erro muito grave. Primeiro porque a gente sabe que praticamente nenhuma organização tem todo o conhecimento que ela precisa para resolver seus problemas. E terceiro que, assim, isso é velho demais, né? Então, como é que os problemas aconteciam, principalmente nas empresas muito grandes? Você ganhava um problema, você olhava para o time e falava, time, então, vamos resolver. E aí o time tinha que resolver. Se você inverter esse roteiro e olhar primeiro para o seu problema e deixar o seu problema te dizer que conhecimentos e habilidades você precisa para resolver, aí você vai entender que talvez você não tenha um certo conhecimento, talvez você precise de uma pessoa, e talvez você não precise contratar aquela pessoa, porque você só precisa dela para aquele trabalho. Enfim, acho que isso é uma barreira, assim, o entendimento e o modo de fazer, em que você acha que você tem que saber tudo o tempo todo, ou tem que contratar tudo o que você precisa o tempo todo. Não é mais assim, né? Eu acho que quando a gente fala dessa falta de modelo, de benchmark para uma coisa que está sempre acontecendo, e acho que, assim, pode gerar muita ansiedade, mas o fato é que você está esperando respirar, como disse o Gabi, vai acontecer. Então, acho que essa ficha precisa cair. Tem aí uma barreira. Parem de acreditar que sabem tudo ou precisam saber tudo. Olhem para os problemas que tem que resolver e olhem para o mundo. E quem está resolvendo isso? Ei, podemos resolver isso juntos? Chega mais? Como faz? É aí também que acontece a colaboração. E o aprendizado que a gente tem fazendo desse jeito é que quando você vai em busca de uma pessoa para resolver esse problema, um problema que também toca a ela, que ela também está tentando resolver, lhe interessa. A chance dessa pessoa dizer sim para esse convite é grande, porque ela vai aprender também muito. E ela vai ter tempo para parar e pensar e entender como resolver um problema que é caro para ela também.
Então, tem essa barreira para mim. E antes de eu passar a fala de novo, queria falar para o pessoal que está aí ouvindo a gente falar, mandar umas perguntas, né? Conversar aqui com a gente. Ficar tão Ajudar tímido. o criador, rapaz. Mandem perguntas aí. Eu tenho um comentário, um link, fazendo um link com o que o Gil falou, mas já te escuto, por favor. Claro. Desculpa, já te escuto. Gil, tu falou uma coisa aí que vai muito ao encontro do que eu penso e do que eu percebo também na experiência junto à Verda, né? Uma das coisas que a gente mais faz ou é mais procurado é, de fato, para a criação de projetos ou programas de responsabilidade social corporativa. E a gente faz isso através das nossas experiências colaborativas, a gente cria um grupo de impacto, como a gente chama, dentro da empresa. Então, não só o processo de criação, como também de gestão, que é um puta de um desafio, porque a gente faz isso junto com um grupo, né, que tem uma representatividade ali dentro, e a gente percebe muito a não confiança, a desconfiança com a inteligência do próximo e com essa inteligência, né, sendo parte dessa inteligência coletiva que a gente vende tanto como sendo a nossa solução principal, né? A gente não tem isso, a gente vai chegar lá para mostrar que a gente vai fazer isso através da união das pessoas que estão ali desenvolvendo. Mas aí acontece muito isso, porque o que acontece? Como a gente trabalha com social, então a gente faz, não tem como você fazer isso só com o jeito da tua empresa. Então, primeiro de tudo, o grupo de impacto, esse grupo que vai estar trabalhando com a gente, vai precisar ter pessoas da comunidade do lado. Então, sabe a senhorinha que mora há 30 anos? Ela vai vir e ela vai ser mentora, inclusive, porque tem muito a aprender com ela. Ela que sabe a realidade e a história da comunidade. Ela que tem representatividade para falar nisso. E as pessoas têm receio, porque a empresa faz, mas se falar com a comunidade vai gerar expectativa. E todos aqueles problemas que a gente sabe que existe na relação empresa-comunidade, empresa-território, digamos assim. Né? Então, assim, existe muito essa desconfiança. Eu acho que uma das principais barreiras é a pessoa entender o senso real de colaboratividade, sabe? Entender que não adianta estar tolhendo isso, né? Essa relação, porque senão não vai rolar, sabe? Então, assim, a gente sofre muito com isso, com as pessoas conseguirem perceber a necessidade que é ter representatividade naquele grupo coletivo. Então, não é só pegar as pessoas de tomada de decisão, e nem é pegar só o cara que vai de serviços gerais até o topo da hierarquia, digamos assim. Vai além disso, vai para fora disso, sabe? Então, a gente mete, às vezes, dependendo da solução, a gente mete estudante de ensino médio, sabe? Então, assim, eles precisam entender que a gente precisa escutar um grupo heterogêneo com representatividade. Isso é uma barreira que eu encontro. Jean. Legal. Eu adorei as contribuições, e vocês foram um pouco mais para o micro. Eu queria trazer uma provocação, talvez, para o macro, que eu acho que o que eu vejo que a principal barreira que a gente vai sofrer é justamente a volta ao normal, sabe? Eu tenho a impressão que o mundo deu um sinal para a gente, dizer assim, cara, as coisas do jeito que elas funcionam não podem funcionar. Tem coisas que estão funcionando, empresas alavancadas, gastando mais do que conseguem fazer, com estruturas inchadas, olhando para o concorrente do lado para querer destruir ele ao invés de colaborar. Então, eu acho que a gente está numa lógica de olhar para as coisas nesse momento e entender, o que eu realmente preciso? Né? O que dessa linha Lean enxuta eu consigo manter, não para eu voltar a ser gigante e para destruir meu concorrente, mas não, como é que eu faço para eu conseguir ter uma lógica sustentável? Como é que eu faço para desenvolver o meu negócio, e já que ele está tendo que se reinventar, reinventa ele para o bem, sabe? Reinventa ele para a lógica equilibrada, reinventa ele não para tu acumular as riquezas, não para tu pensar na escassez, mas jogando na abundância, entendendo um outro cenário. Eu acho que a gente teve um sinal que, assim como o Gabi falou, nossos pais não tiveram, nossos avós não tiveram, que parece estar bem claro que a gente precisa mudar alguma coisa, né? A gente está sendo obrigado a mudar. E isso tem muito a ver com a forma como a gente via negócio e como a gente estruturava empresas, e como a gente organizava nossos times, e como a gente desenvolvia nossos planos de negócio, e como a gente precificava as nossas coisas. Então eu tenho a impressão que a principal barreira é as coisas voltarem ao normal, porque parece que a gente vai ter vivido esse período insano e a gente não aprendeu nada. A gente precisa mudar, né? Acho que é isso, assim, esse cavalo vai passar encilhado, tomara que só essa vez, para que a gente olhe para essa oportunidade, e, de novo, o otimista vendo isso como uma oportunidade, né? Não me interpretem mal, por favor, mas olhando para essa situação e falando assim, cara, o que daqui eu posso aprender e como é que eu posso, daqui para frente, reestruturar dentro de uma lógica sustentável. E aí é isso, olhar para o meu concorrente
e transformar ele em uma cooperação, onde daqui a pouco, se eu faço várias festas uma vez por semana e eu estou competindo com o mesmo público, cara, por que a gente não faz, então, uma festa, eu faço na terça, o meu concorrente faz na quarta e a gente se une, sabe? Tipo, claro que é um pensamento romântico, mas eu acho que, sim, se a gente mudar a base, a estrutura do nosso pensamento para o que a gente quer construir daqui para frente, a gente vai começar a mudar as atitudes, vai começar a mudar os objetivos, vai começar a mudar a relação que a gente tem com todos os nossos pares, com os nossos times, nossas equipes, e, consequentemente, vai começar a ser um ciclo virtuoso, onde a gente vai começar a construir algo mais integrado. E, de novo, sustentável. Para mim, acho que essa é a principal barreira, sabe? Boa, Jean. Toma só um golinho d'água, que Kátia, que é uma espectadora incrível, pessoal, olha, já mandou uma pergunta, foi só de eu falar aí. Kátia mandou uma pergunta e eu acho que tem muito a ver com o Jean, eu vou puxar ele de início, mas, obviamente, todos nós podemos comentar. Ela colocou, né, como fica o caso das organizações educacionais? Não é contraditório ser um espaço do conhecimento e não estarem preparados para o curto prazo? E aí, Jean? Então, usando esse lugar de fala, a gente, no momento que entrou a pandemia, a gente parou todos os nossos cursos presenciais que estavam previstos simplesmente deram pause, né? Muitos nós cancelamos, outros devolvemos dinheiro, outros a gente tentou remarcar. E, por exemplo, eu tenho um curso ainda que está previsto para acontecer agora em agosto e que eu estou tentando entender como é que eu vou fazer para fazer a devolução do dinheiro ou entregar isso online, mas as pessoas que se inscreveram no presencial querem o presencial, então é uma outra relação. Mas eu acho que assim, a primeira reação que a gente teve como negócio ligado à educação foi olhar para o mundo e falar assim, tá, tem um monte de gente colaborando, né? Então, tem uma marca de cerveja que deixou de produzir cerveja, pegar o álcool, ao invés de produzir álcool para cerveja, vai e faz álcool em gel. Tem um monte de outras marcas usando suas matérias-primas para construir algo para as pessoas que estão precisando nesse momento pandêmico. Aí a gente olhou para dentro e falou, cara, o que é o nosso bem mais valioso? Qual que é a nossa matéria-prima? Tá, é o conteúdo, né? Esse é o nosso bem mais valioso. Tá, o que a gente vai fazer? Tá, então vamos entregar conteúdo. Aí a gente criou o Festival Tamo Junto, que é um festival 100% online, gratuito, onde a gente acumulou aí 40 convidados e convidadas para falar de assuntos diversos, numa lógica de trazer um pouco mais de união. A gente disponibilizou o Clip, que é um curso que fala sobre lógicas colaborativas, redes e economia colaborativa. Então, a gente teve aí mais de 60 mil pessoas que se inscreveram e fizeram o curso. Então, no momento que a gente pega e lógica de abundância, fala assim, cara, eu vou entregar o que eu tenho de mais importante, porque nesse momento esse é um novo modelo mental, é a nova forma de pensar, a gente entrega para o sistema. E aí é isso. Bom, a partir de agora a gente está se entendendo nesse cenário e falando assim, tá, o que a gente pode fazer daqui para frente? Como é que a gente faz para estruturar essa nova forma de trabalho e entender como é que a gente sobrevive, né? Como é que a gente sobrevive? Então, no nosso caso, a gente entendeu que a gente precisava contribuir para esse momento com aquilo que a gente tem de mais valioso, que é o nosso conteúdo. Ah, mas então 50 mil pessoas deixaram de fazer o curso e deixaram de pagar. Sim, deixaram. É isso. Nesse momento, a gente precisa se reinventar. E aí a gente tem que ir atrás de outras formas de fazer com que o nosso modelo de negócio esteja adaptado à nova realidade. E se essa nova realidade vai perdurar, a gente vai ter que entender que o nosso modelo de negócio antigo talvez era o errado. E a gente precisa entender novas formas. Dói, é difícil, né? A gente sangra, literalmente, né? A gente vê a estrutura se esvaindo, mas a gente precisa se reinventar. A gente precisa olhar para parceiros, olhar para pessoas que já trabalharam com a gente e se conectar e falar, e aí, o que a gente pode fazer junto? O que a gente pode construir em parceria? E aí, nessa aí, a gente vai construindo outras formas de desenvolver a nossa estrutura. Boa, Jean. Inclusive, comentaram aqui, tá? Colocou, Jean, o caso do negócio da educação, a competição sem pensar em collab,
e agora estão todos na mesma tempestade. E aí Joênio ainda colocou embaixo, né? É romântico, mas também é muito pragmático. Como exemplo, cito o software mais utilizado no mundo, construído de forma colaborativa, o Linux. Meus queridos, se quiserem comentar também, fiquem à vontade. Eu passei para a Jean, porque quando vi a educação, eu digo, vá, joga aí, mas fiquem à vontade. Cara, eu tenho um comentário. Eu estou super representado aí. Eu tenho um comentário sobre organizações educacionais. Minha família é toda acadêmica, então eu escuto muito assim o que acontece dentro de universidades mais tradicionais. Não é o caso da Perestroika, que já nasce com um modelo mais contemporâneo e muito mais inovador, né? Mas imagina que os meus pais, eles dão aula em universidades mega tradicionais no Rio de Janeiro. E, cara, o desafio é gigantesco, porque é sobre centralização, entendeu? O que a gente está vendo é a centralização posta em xeque. A centralização de tudo. Centralização do conhecimento, centralização do recurso financeiro, centralização de onde as pessoas trabalham, né? Ou seja, agora, como as pessoas estão descentralizadas, né, distribuídas, na verdade, trabalhando de vários lugares, olha os efeitos que isso geram. Em São Paulo, o trânsito reduziu drasticamente, né? Então a gente está vendo quais são os efeitos da descentralização. Uma das coisas que eu acho mais relevante de se discutir dentro das estruturas educacionais é o quanto a gente consegue descentralizar o conhecimento real, porque até então é isso, né? As pessoas vão para a escola, vão para a faculdade, vão para a universidade, vão para qualquer lugar, porque é ali que está o conhecimento. E elas, além disso, precisam de um certificado que estiveram ali, né, que fizeram o curso, e tem uma chamada, Gabriel Gomes, presente. Eu não tem como desligar a câmera e continuar dormindo, ou não tem como deixar no mudo e fingir que a minha internet está, não tem como, eu tenho que estar ali. Então tem uma transformação, e eu concordo muito com o Jean, cara, eu adoro ouvir quando as pessoas conseguem traduzir um problema em oportunidade, porque isso mexe com a cabeça das pessoas, sabe? Isso mexe com a forma como a gente usa o nosso par de óculos para enxergar a realidade. E eu falei para minha mãe, que é diretora da ESD, lá do Rio de Janeiro, falei, mãe, aproveita, porque agora é a hora de inovar pra caramba. Tipo, a carta tá branca, assim. Aplica todos aqueles sites de metodologias ágeis que eu já te mandei, Miro, Mural, Slack, o que for. Porque enquanto a gente não sabe exatamente o que tem que fazer, a gente vai fazendo, testando, adaptando, fazendo, testando, adaptando. E eu acho que é uma super oportunidade. Eu ficaria muito feliz de ver uma reconfiguração drástica no modelo educacional tradicional, porque seria incrível, não para a gente, mas para as gerações que estão vindo e que precisam de novos formatos para aprender. Boa, Gabi. Meus queridos, tem um monte de coisa que eu queria falar com vocês. A gente faz um novo episódio, faz uma temporada, a gente cria alguma estratégia aí. Eu tomei um susto, fui olhar a hora aqui, inclusive meu computador está adiantado 3 minutos, eu achei que já nem tinha tempo mais de se despedir, mas a gente tem um tempinho aí para vocês darem as últimas palavras, deixar um recado para quem está nos assistindo. Vamos lá, Gil. Queria dizer que, claro, nós somos os 4 otimistas aqui, mas tem uma situação muito grave lá fora, muito triste, muito severa. Então, que nós 4 super privilegiados aqui, acreditando que o mundo pode ser diferente, empenhando tudo o que a gente pode para fazer isso, né? Então, queria dizer que, pelo menos do meu lado aqui, estou à disposição para quem ouviu, quiser trocar ideia, quiser conversar, quiser saber mais da mesa, sei lá. Estou aqui para colaborar real, né, abertamente. E aí, a última coisa, eu queria convidar vocês para conhecerem Mesa School, para conhecerem o método, conhecerem o curso, se interessarem, porque o nosso trabalho hoje é isso, é ajudar mais gente a resolver problema. Boa, Gil. E prazer trocar ideia com vocês, quero a 2ª temporada, Pedro. Boa, fechado, a gente faz, nem que seja uma alternativa. E aí, bom, Jean? Eu também adorei, que belíssima fala, Gil, obrigado. Acho que é super importante sublinhar isso, né, da noção do lugar de fala, dos privilégios e de que no momento é a nossa realidade, é aquela que eu me sinto confortável em compartilhar, falando por mim, então acho super importante isso, né, não existe verdade absoluta,
Não existe plano perfeito. Então, obrigado por sublinhar isso, Gil. Queria agradecer a todo mundo que participou, te parabenizar, Pedro. Cara, quero te conhecer mais, te adorei, falei no início. Gil, também foi um prazer. Espero que a gente possa estar mais próximos. E Gabi, é isso, né, cara? Ver se a gente se encontra aí qualquer hora, tomar um chimas ou uma cerveja. Gente, foi um prazer, obrigado a todo mundo que participou, obrigado pelas perguntas, também quero me deixar super à disposição para continuar uma conversa, se vocês quiserem saber um pouco mais da perestroika, também estou super aberto para continuar esse bate-papo. Jean. Eu me despeço agradecendo muito o convite, agradecendo a rodada de troca de ideia que a gente fez. Nada como 50 minutos com boas perguntas, né? Acho que a gente realmente tem um desafio enorme lá fora, e é um desafio que requer que a gente tenha muita consciência da responsabilidade do nosso privilégio. E eu gosto muito dessa expressão, a responsabilidade do privilégio, porque não adianta nada ter privilégio se a gente não reconhece ele e não age a partir dele para distribuir oportunidade, acesso e dividir o privilégio com quem não tem. Então, eu tenho tentado fazer isso de N formas diferentes, e eu acho que tanto a mesa, quanto a perestroika, quanto o que você faz, Pedro, de compartilhar todo o seu conhecimento nas redes sociais, é muito, muito, muito valioso, porque é isso, resgatando o que o Jean falou, é pegar o que você tem de mais essência, mais verdade, mais coração, e botar na rua, porque é o que a gente tem para fazer agora. Fico super à disposição também, uso pouco mídias sociais, mas acho que o lugar mais fácil de me encontrar é ali no Instagram, e agradecer demais o convite, pessoal, muito obrigado, Pedro, você foi fantástico, e foi muito bom ouvir a Gil, ouvir o Jean, prazer enorme, gente, vou dormir super feliz hoje, obrigado. Boa, pessoal, eu super agradeço vocês, estou muito, muito feliz, acho que a gente tem muito que trocar, sim. Jean, não sei se tu sabes, mas o aeroporto mais perto no Brasil, em Portugal, é aqui do Recife, então fica tranquilo, o voo são 7 minutos, 7 horas e alguns minutos, mas assim, a gente tem muito que falar. Alguma escala aí. Já fez aí. A gente tem muito que fazer juntos, eu acredito sim nisso, eu acho que a gente está falando de colaboração nos nossos mundos, mas eu acho que nossos mundos se conectam, eu acho que muito em breve a gente vai estar estourando alguma coisa juntos, tá? Muitíssimo obrigado para vocês, obrigado pelas palavras finais, me sinto representado pelo que vocês falaram, e é isso. Um beijo grande, até mais. Tchau, gente, até mais.